E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um GordoTech, mais um vídeo aqui para vocês nessa semana, primeiro vídeo de julho. Sejam todos muito bem-vindos ao novo mês, que seja um mês incrível para todos nós, coisas boas, conquistas que a gente está correndo atrás e realizações dos nossos sonhos. Então, vamos para mais. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar do nosso amado e querido Steam Deck. Então já senta aí, se prepara, que eu sei que a comunidade do Deck aqui no canal é enorme. Não abandonei o Deck, pessoal, vou continuar falando de todos os tipos de artigos. A gente não pode só ficar falando de uma coisa ou outra, porque senão o canal não tem muito o que falar, não tem muita matéria pra gente entregar. E o objetivo aqui do canal é acrescentar coisas além só de gerar conteúdo. Não quero só gerar conteúdo vazio, sem nenhum sentido. Quero que agregue coisas para vocês e faça sentido também para toda a comunidade. Dito isso, pessoal, quem não é inscrito aí, dá essa moral, se inscreve, conto com a ajuda de vocês. E muito obrigado para vocês que já estão inscritos aqui e me ajudaram a chegar a 3.500 e pouquinhos inscritos já esse mês passado de junho. Foi incrível, subimos absurdamente graças a vocês. Mais de 1.000 pessoas entraram no nosso canal. Meu muito obrigado para vocês. Sem vocês, sem o apoio, sem divulgação, sem o boca a boca de vocês, não seria possível isso. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Se você está chegando aqui agora, está me vendo falar tudo isso, vem fazer parte da galera também. Se inscreve aí embaixo, vai estar o botãozinho ali, ó. Só carregar e tá feito, tá? Então deixa o joinha também, que é importante. O joinha aí é o termômetro do YouTube para dizer que o assunto é quente, é bom, tá lá no topo. Então, conto com a ajuda de vocês. Nesse vídeo aqui nada menos do que 300 curtidas. Fecham comigo? Então, vamos lá. E claro que não pode faltar, roda a vinheta. Nesse vídeo, pessoal, a temática vai ser as melhorias que eu acho que o Steam Deck deveria fazer. O que eu gostaria de receber de updates, melhorias e funcionalidades no nosso deck que eu acho que está em falta no momento. Então, vamos para essa listinha. Se vocês pensarem diferente ou tiver mais alguma coisa para acrescentar, dá aquela escrita aí pra gente, deixa o comentário. Eu gosto muito de interagir com vocês, é muito importante para mim trocar uma ideia, porque eu consigo saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem ver, e a gente consegue chegar aí a um denominador comum e criar conteúdo baseado nisso. Uma coisa que seja, como eu falei no início, efetivo e agregue a vocês. Nosso Steam Deck tem melhorado muito com as atualizações, a gente sabe que ganhou muitas funções. A Valve antigamente fazia as entregas de atualizações quase que semanalmente no início do lançamento do deck. Hoje em dia já sentou ali para uma vez ao mês, basicamente. E nessa história de uma vez por semana nós recebíamos muitas atualizações que a gente sempre sonhava, coisas que a gente sempre queria, se a gente sabia que em uma semana poderia estar ali disponível no nosso deck. Muita coisa boa entrou, mas ainda assim falta muita coisa boa para acontecer, coisa simples que a Valve pode resolver sem muito mistério, sem muita inovação, sem a ajuda de muita gente, a não ser ela mesma e o feedback da comunidade, que somos nós. Seria super incrível se a Valve habilitasse, criasse através dela originalmente os próprios plugins, em vez da gente baixar de terceiros, da comunidade, não esperar a comunidade fazer isso, a Valve mesmo sentar e desenvolver os plugins dela, ou mais do que isso, tornar isso mais fácil acesso. O Deckloader é incrível, mas imagina se a gente tivesse um espaço, por exemplo, utilizável como o Steam Workshop, onde você pudesse colocar lá os seus plugins, você, que eu digo pessoa física, ou até empresas pudessem criar plugins, colocasse lá no workshop e a pessoa fazia download. Isso até no modo gaming ia ser muito mais simples, muito mais efetivo. Eu acho que seria ótimo para a comunidade. A gente teria uma coisa centralizada, fácil acesso para quem não entende muito ali de fazer instalações via Linux e tudo mais, ficar assustado com essas coisas todas. Imagina que tivesse no próprio Game Mode uma área lá de workshop onde você tivesse lá a temática do plugin, a pessoa que desenvolveu ou a empresa, e você vai lá, baixa, tá tudo certo, ele já funciona diretamente com o seu deck, sem nenhuma volta ou APIs de terceiro. Seria incrível, você não acha? Uma outra coisa que eu acho que seria incrível também para a gente colocar, para ter isso na nossa comunidade, seria uma ISO do SteamOS. Imagina você ter o SteamOS todo prontinho, todo configurado, liso para você colocar no seu computador de casa se você quisesse, ou colocar em outros dispositivos portáteis se você quisesse. Pega aquela ISO, instala sem complicações, sem muita dificuldade para quem é o usuário mais básico, onde os produtores também desses consoles mini PCs que estão sendo desenvolvidos pudessem trabalhar e personalizar para aquele console, tá? E acabasse com essa barreira também, possivelmente com isso tudo, com essa força que seria agregada, acabasse com essa barreira aí das lojas terceiras não funcionarem por causa de anti-cheat, eles bolassem algum jeito que funcionasse isso bem através dessa disponibilização desse SteamOS ISO. Ia ser realmente incrível, né? E essa especificamente é uma das coisas que eu gostaria de saber de vocês, porque muita gente me pede para colocar no ROG Ally, por exemplo, o SteamOS, eu já explico que não tem os drivers ainda, não há suporte full ainda disso, mas imagina se a Valve lançasse um ISO disso. O que vocês achariam dessa utilização, dessa função disponível para a gente? Outra coisa que eu acho incrível no deck é o design dele,
a forma como ele é feito de conforto do grip e os botões, seja de pad, os joysticks, os botões mesmo os botões mesmo de clique, os gatilhos, são realmente muito bons, de muita qualidade, muito bem feito, muito bem construído. Agora imagina se a Valve disponibilizasse você pegar o seu deck e transmitir ali os inputs, né, usar os inputs dele no computador, usar ele como se fosse um controle para você jogar ou jogos no computador. A gente sabe que o reverso já é possível, a gente consegue streamar os jogos do PC para o deck, mas imagina poder usar o seu Steam Deck como um controle extra para outros dispositivos. Isso é uma função básica que a Valve consegue desenvolver, seria via USB ou via Wi-Fi. Além disso, agregaria todas as funções do controle do Steam Deck. Ele tem um controle com bastante funções, gatilhos, trackpads, botões da parte de trás, os joysticks. Imagina isso tudo, todo esse poderio, você podendo usar no seu computador também quando quisesse. Ia ser mesmo incrível. A gente poderia jogar no PC usando o nosso deckzinho. Olha só que bônus seria. A gente sabe que o nosso Steam Deck é maravilhoso para muitas coisas, funciona bem para muitas coisas, mas imagina que incrível seria se a Valve acrescentasse nas atualizações futuras uma função que você poderia jogar numa rede local com seus amigos, onde só um deles tem o jogo. Imagina, você se reúne com os amigos da sua cidade ou num evento de jogos da Valve, dessas falecidas E3 da vida, né, que já não existem mais, mas um evento parecido com esse, nessas temáticas, e vocês levassem o deck. A gente leva lá o deck, chega lá para se encontrar e lança um joguinho lá multiplayer que seja interessante, uma coisa tipo competitiva, interessante, tipo o Mario Kart, por exemplo. Claro que não é o Mario Kart próprio para Steam, mas uma temática dessa, onde você pudesse jogar com um deles, tem ali o jogo comprado, e você pudesse transmitir esses arquivos ali via uma rede própria, coisa que a Nintendo já fez há 20 anos atrás com o DS. Imagina se tivesse isso na Valve. Encontrar as pessoas, jogar ali em rede local. E isso não é tão difícil. A Valve teria que criar uma rede ad hoc via Wi-Fi, onde os dispositivos receberiam os arquivos necessários daquele jogo para rodar aquela fase ali, aquele momento, e todo mundo se divertiria. É uma função fácil de fazer. Isso, é claro, demandaria compatibilidade mais das empresas de jogos também. Esses joguinhos são bem competitivos, que é legal você jogar com um monte de gente à volta, jogar multiplayer. Você pudesse jogar isso localmente com seus amigos e bastava só um deles ter o jogo. Ia ser incrível, ia ser uma coisa top. Outra coisa que eu acho que seria incrível a Valve disponibilizar, e essa é fácil, ela consegue fazer porque metade do caminho já está feito, é disponibilizar jogos, você fazer streaming direto do seu deck, sem grandes complicações, sem grandes falhas, direto para o YouTube ou para outra plataforma que você queira, diretamente no seu deck, sem ter que comprar acessórios extras ou coisas do tipo. Não digo nem até para você fazer lives a sério disso, tipo ficar ali horas naquilo, mas fazer uma gravação em simultâneo, mas fazer uma streaming ali rapidinho, uma coisa mais básica para você lançar uma gameplay, ia ser mesmo incrível. E a Valve já faz isso, porque aquela funcionalidade Remote Play, que você jogar ali, ela já faz essa função praticamente. Então ela só teria que ajustar isso para o seu deck trabalhar com essa função de streaming. Então é outra coisa que a Valve poderia projetar e fazer. É uma coisa que eu mesmo sinto falta, uma coisa que eu mesmo usaria, porque vocês sabem aqui, quem já acompanha o canal há mais um tempo, já fiz muitas lives aqui no canal com o próprio Steam Deck, mas eu dependo desse carinha aqui, eu dependo de uma plaquinha tipo Elgato para conectar e fazer toda a parte, porque em si ele não está otimizado para fazer isso sem muitos engasgos, sem muitos gargalos. Mas eu sei que a Valve é capaz de fazer porque ela já tem meio caminho andado. É só uma questão de ajuste aqui, ajuste ali e está feito. Outro ponto importante, você já tentou conectar uma unidade de armazenamento via USB e viu que ele não apareceu, não fez nada? Ele não faz essa formatação automática? Isso é uma coisa boba e simples que a Valve poderia resolver. Mas não, a gente tem que ir lá manualmente, às vezes formatar aquela unidade para essa unidade receber o arquivo Linux ali próprio para aquilo e ele poder ser legível. E aí você pode adicionar ela via Desktop Mode, por exemplo, que eu acho que não é o ideal nem amigável aos usuários. O ideal para os usuários mais básicos, mais iniciantes, seria que seja feito no Game Mode, que é uma interface ali, uma front-end mais básica para o usuário, mais fácil para o usuário, que tivesse isso no Game Mode de forma mais simples. E ainda falando sobre armazenamento, vocês já viram como que é tirar o seu cartão do deck, plugar no computador e ver que ele não funciona? Já tentaram fazer isso? Para transferir arquivos? Às vezes tem um arquivo no computador, você quer passar para o cartão de memória, acha que é só tirar o cartão e colocar no computador? Não. Ele não vai ler porque o seu computador, na maioria das vezes, né, vamos falar que tinha o Windows como base, ele não vai conseguir ler os arquivos Linux que estão categorizados aqui naquele cartão. A gente tem soluções secundárias aí para você baixar e fazer, que não são nada amigáveis para o usuário básico, ok? Aí você pode pensar, então eu vou conectar um cabo USB-C nele, vou ligar no computador e tá tudo certo. Errado novamente. O Steam Deck não permite você fazer isso, não porque ele não é capaz de fazer isso, mas é porque ele não tem ali o protocolo certo para que isso funcione.
Ele não foi feito, não fizeram um protocolo para ele plugar direto no computador e funcionar, ok? E nem fizeram, por exemplo, para você, quando vai montar o cartão SD numa máquina host, para poder aquilo ali ser fácil leitura em outros computadores. Isso seria um plus para a gente, uma coisa que a Valve pode fazer e não é nem tão difícil assim, e tornaria a vida de todos nós muito mais fácil. O outro é uma função, mas acho que é uma coisa mais explorável para jogos, né? Vamos dizer assim, que seria, imagina se a Valve lançasse um jogo próprio mesmo para o Steam Deck. Não estou falando do Aperture Desk Job, que é um jogo que testa ali os botões e tal. Estou falando de um jogo que fosse criado mesmo em parceria com algum estúdio, com alguma produtora, que usasse todo o potencial do deck. Quando eu digo potencial, é controles, trackpads, joysticks, D-pad, os gatilhos, os botões traseiros, tudo que o deck tem a oferecer, o gyro, tudo num jogo próprio. Ia ser realmente incrível, porque você mostraria ali, seria um jogo carro-chefe de entrada para você mostrar do que o deck é capaz, como ele é completo em questão de controle. E eu acho que no mercado não tem nenhum outro dispositivo que tenha essa vantagem. Então, um jogo próprio para isso seria o carro-chefe, o que ajudaria a vender muito mais a ideia do Steam Deck. E para todos nós que somos usuários do Steam Deck, seria um jogo onde a gente poderia explorar ao máximo o nosso deck, vislumbrar possibilidades novas e conhecer técnicas de controle novas que a gente às vezes nem utiliza por medo ou por ser leigo, alguma coisa do tipo. Imagina só. E por último, pessoal, não menos importante, acho que até esse aqui é o mais incrível. Esse aqui para mim acho que seria muito legal, esse seria um sinal de um futuro muito próspero para a Valve, para o Steam Deck, seja o Steam Deck 1, Steam Deck 2, enfim. Seria um futuro realmente incrível, que é a Valve lançar um selo acima aí, novo, do verificado. A gente já tem o verificado, que são as coisas que diz pra gente que o jogo vai rodar no deck sem grandes problemas, vai ser tudo muito bonito e tudo mais. Mas imagina se a Valve lançasse um selo onde tivesse lá o nome, por exemplo, Steam Deck Version, a versão Steam Deck, ou um selo onde tivesse Steam Deck Hits, tipo assim, lembrando aquele The Greatest Hits da PlayStation, uma coisa assim, onde esses jogos seriam totalmente designados, totalmente desenhados para o Steam Deck. Imagina você pegar aí, vou dar um exemplo aqui, pega o God of War 2018, tira ali tudo que não é necessário para o deck, para você ganhar otimização de espaço ali e renderização, tira as texturas que não vão ser usadas, tira tudo que não vai ser usado, shaders, compilation, tira tudo que não vai ser usado, deixa ele mais enxuto. Já cria ali um perfil TDP, isso com os testes no desenvolvimento, você já criaria um perfil TDP customizado para aquele jogo. Quando você baixasse o jogo, ele já veria com a configuração de TDP prontinha para rodar, no melhor jeito possível, já teria sido testado. Ele viria sem esses arquivos extras que você não vai usar, que só deixa o jogo gigante, facilitaria também no download. Já viria com os gráficos configurados ali para previamente rodar a 40 FPS no mínimo, ou seja, já viria tudo já customizado para rodar 40 FPS no mínimo, uma parceria entre a Valve e a desenvolvedora, já deixaria tudo isso pronto pra gente. Com isso a gente teria um jogo totalmente enxuto e pronto para o deck. Seria uma categoria extra além do verificado. Seria ali, como eu disse, o Steam Deck Version ou o Steam Deck Hits, que é um jogo próprio para o Steam Deck. Rodaria lindamente no Steam Deck, full compatibilidade com ele e full optimização. Não seria aquela coisa tipo assim, além do verificado que já é bom, a gente sabe que vai rodar no deck, sem grandes estresses, mas não significa que ele é otimizado para o deck. Ele não tem nenhuma conversa entre a Valve e a produtora. Imagina uma conversa entre a Valve e a produtora, e a Valve tem força para fazer isso, para lançar os jogos versão Steam Deck mesmo, aquela coisa própria que você não, para o usuário mais básico ou para o cara que não quer perder tempo configurando, já receber aquele joguinho, isso aí, lindo. Gigas desnecessários seriam eliminados, tempo seria poupado, qualidades gráficas de jogos seriam aumentadas, com isso todo mundo ganha, convida mais gente a conhecer o deck, porque teriam versões exclusivas, muita gente não compra o deck, passa alguns dias ali tentando jogar, conhecer o deck, entender o conceito, mas quando vê que tem que configurar uma coisa ou outra, fica mais receoso, ou vende o deck, ou desiste. E esse não pode ser a barreira de cancelamento do artigo, do produto. Eu acho que isso aí é muito básico para a gente já desistir de cara. A gente sabe que quando se gasta aí 3 mil, 3.500 reais no Brasil para comprar uma coisa que é diversão, que é divertimento, não é bom que aquela coisa falhe, porque 3 mil é muito dinheiro. Então se você comprou uma coisa para se divertir, aquilo não está te divertindo, que é o básico, o que você vai fazer? Vai buscar outra coisa. O dinheiro hoje não dá em árvore. Aliás, nunca deu em árvore. Mas o que você vai acabar fazendo? Desistindo e comprando uma coisa mais simples. Então, quanto mais simples, mais mastigadinho tivesse, seria incrível. Bom, pessoal, essa foi a minha lista. O que vocês acharam dela? Dá o feedback de vocês aí. Me diz o que vocês também acrescentariam nessa lista. Ou se quiser retirar alguma coisa dessa ou agregar alguma coisa além das que eu falei, são muito bem-vindos a comentar. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever. Aqui, ó.
se inscrever, dar essa moral pro gordo. Estamos crescendo demais graças a vocês. Muito obrigado novamente. Nos vemos na próxima. Gordo Tech. Out!